Ezequiel 37. Quantos conhecem Ezequiel 37? Vai falar do vale de ossos secos, irmãos. Ezequiel 37 é uma inspiração para todos nós, de um estado em que Israel se encontrava e que precisava de uma ação de Deus, de um mover de Deus, de algo poderoso da parte de Deus. Coloca aí para mim, Ezequiel 37, o livro de Ezequiel, o capítulo 37, ele é um dos mais impactantes do Antigo Testamento. É um livro excelente, excepcional. Ele fala, da visão do vale de ossos secos. E ele revela uma poderosa mensagem de restauração, esperança e ação do Espírito de Deus em meio à morte e à desolação. Olha só, quem sabe você entrou nessa noite sem esperança, com um sonho sendo aí sepultado, os sonhos morrendo, E eu creio, amados, que o Espírito de Deus vai trazer vida nessa noite, para tudo aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que queremos, é aquilo que necessitamos. Porque se eu falar para você, irmão, o que você quer? Você tem aí um leque de coisas, Deus sabe o que é prioridade na nossa vida. Ele sabe o que realmente nós precisamos. A Bíblia diz que o Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Só Ele sabe, irmãos, o que está no nosso coração. Só Ele sabe do que eu e você precisamos. E essa mensagem de Ezequiel 37, essa passagem nos ensina lições profundas. Por exemplo, fala de fé, ela fala de obediência, e ela fala principalmente do poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Pastor, isso é meio redundante, Irmão, nós estamos na igreja, A igreja vai falar de fé, poder da palavra, vai falar de palavras proféticas, a gente está na igreja. E a gente precisa crer nessas palavras, colocá-las em prática, acreditar que sai da nossa boca, ela sai movida pelo Espírito Santo de Deus. E que elas são liberadas, e elas têm um impacto, sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Eu tenho que dizer com autoridade, crer que ela é poderosa na sua vida. Então, Ezequiel 37, no verso 5, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Ele está falando com algo que não tem vida, irmão. Osso não tem vida. São ossos. Mas uma profecia ali, uma palavra profética poderosa. E ele diz assim: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vereis. Está falando de uma situação de Israel. Israel vivia essa desolação. Israel vivia esse sentimento de morte. E quando o profeta tem a visão do vale, ele tem uma visão de ossos secos, de situações aparentemente sem respostas, sem o quê? Sem solução. Então ele vai dizer, eis que farei em vós, entrar em vós, o Espírito e vivereis. Quando Deus determina, irmãos, acontece. Sempre foi a intenção de Deus vida. Sempre foi a intenção de Deus vivificar o nosso espírito. Não é de Deus, amado, um espírito abatido, triste. Nós vimos aqui no domingo, sem esperança. Não, amado. São coisas da vida. E são ferramentas que o inimigo pega para te entristecer, para tirar você do alvo, para fazer você desacreditar de uma promessa que ela é de Deus para a tua vida, que ela é do Senhor para você. E ele vai dizer no verso 9 e 10, que é um verbo de ação, e que todos nós precisamos agir, perseverar, porque haverá um momento, queridos, em que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Aí ele diz assim:
profetiza. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para quê? Para que vivam. Olha o verbo de ação, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Agora, qual é a nossa ação, amado? É profetizar. Você agora faz parte de um ministério que é profético, irmão. Você tem que falar. A gente tem que verbalizar. Essa situação vai mudar. Em nome de Jesus. As minhas ações, elas precisam ser condizentes com aquilo que eu acredito. E vai mudar, irmão. Porque não é uma palavra humana, ela é uma palavra espiritual. Ela é uma palavra de Deus para a nossa vida. E o que a gente aprende com Ezequiel 37? Primeiro, irmão, nada está perdido para Deus. Você pode repetir comigo? Diga assim, nada está perdido para Deus. Deus é soberano, irmão. Deus é o autor da vida. Ele é o autor de toda boa dádiva. A Bíblia vai dizer, Tiago diz que nele não há sombra nem variação de mudança. Você acha que Deus muda com o nosso ânimo, irmão? Jamais, irmão. Ele continua sentado no trono. Pastor, contemplando meu sofrimento? Não, irmão. Ele olha para nós e não nos quer ver nessa situação. Mas às vezes é necessário. Por quê? Porque a gente cresce, irmão. A gente amadurece. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quantos de nós fugimos sempre de situações tristes da vida e não paramos para perceber que muitas delas fazem parte de um crescimento e um amadurecimento, irmão. Então Deus não é um espectador que fica olhando eu, sabe, do trono, fica me olhando você sofrendo. Não. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse assim, quando se lembra, está consumado. Ali estava consumado tudo que nós precisamos. A tua vitória, sabe? Ali estava consumado a nossa salvação. Ali estava consumado tudo que diz respeito às promessas que Ele tem para a vida do seu povo. Então, nada está perdido para Deus. Mesmo os ossos sequíssimos podem voltar à vida quando Deus ordena, irmão. Se a situação está morta, está seca, sabe, Deus pode, sabe, virar essa página. Deus ordena e muda, irmão, situações das nossas vidas. Então, assim, situações aparentemente impossíveis podem ser restauradas pelo poder de Deus. Você crê nisso? Aquela situação que você olha e fala, não tem jeito. Não tem jeito. Aquele fulano, não tem jeito não. Aquela situação não tem jeito. Aquela enfermidade, não tem jeito. Só que para Deus, irmão, tem jeito. Isso não é retórica, isso é verdade. Para Deus tem jeito. Ele vai dizer em Marcos capítulo 10, verso 27. Vai dizer assim, olha. Marcos 10, 27. Jesus olhando. Você sabe que Jesus olha, né? Ele contempla. Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse, para os homens é impossível. Contudo, para Deus, não para Deus. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Para o homem, irmão, você está aqui numa jornada de vitória. Você está aí, pô, pastor, já queria ver aquela situação. Meu marido, meus negócios, meus filhos, minha casa, meu trabalho, minha carreira, minha saúde. Irmãos, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. É possível para Deus. Por isso que
Ele é o autor da vida. Por isso que Ele nos ama, irmão. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Para dizer para mim e para você que para Ele tudo é possível. Ele está dizendo para nós, muda a tua ótica. Vê com meus olhos. Vê como eu vejo. E, amado, só a visão da fé nos faz entender e ver, enxergar com os olhos do Senhor. Ele vai dizer mais em Marcos 9, 23. Olha o que ele diz também, dentro desse contexto, né? Marcos 9, 23. Ele vai dizer assim, se podes, ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Aí ele diz o quê? Tudo é possível ao que crer. Então, amado, não depende da fé do irmão do teu lado. Tudo podes, tudo é possível ao que crer. Então o que Jesus está dizendo? Que é possível, irmão. Se tu creres. Pastor, tem que ter uma fé, sei lá, uma fé gigantesca, irmão. A Bíblia vai dizer, ela fala de um ponto de partida. Se ele tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, né? Mostrando que há um ponto de partida. Você vai dizer esse monte de problema aí, passa daqui para colar e assim será feito. Então, se creres, tudo é possível ao que crê. Então, creia que Deus, Ele é suficiente. Creia que nada está perdido para Deus. Se não está perdido para Ele, não está perdido para você. Amém? Segundo, o que a gente aprende aqui em Ezequiel 37? Aprendemos que a palavra profética, ela tem poder, irmão. O Senhor diz, Ele manda Ezequiel profetizar, mostrando que a obediência à voz de Deus libera milagres. Irmãos, não é a minha palavra, não é a sua palavra. É a palavra de Deus. E ela libera milagres. A palavra profética, ela tem um poder que às vezes a gente desconhece. E que você possa exercitar na sua casa. Dizer, essa situação vai mudar, minha casa é um lugar de bênção, meus filhos são bênção do Senhor, o meu trabalho é bênção, tudo que eu faço passa pelas minhas mãos, é abençoado pelo Senhor. Bom, você tem que dizer, o mundo espiritual está esperando a gente falar. O mundo espiritual está esperando a gente usar a nossa trombeta, que é a nossa boca. Isaías 41, verso 10, ele vai dizer, não tenha medo. Outras versões vão dizer, não temas. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus é contigo. Não sei se você é igual a mim, tem hora que dá umas neuras em mim assim, e eu tenho que me lembrar que Deus está comigo, irmão. Situação que a gente pensa que não vai dar. Que Deus se esqueceu da gente. Aí Ele vem e fala, não temas. A minha versão diz, não tenha medo, pois estou com você. Só que acontece com a gente cai no automático de religioso, de crente, cheio de trejeito, irmão. Cheio de manias. A gente entra no automático, a gente se esquece, ou nos esquecemos, que Deus é conosco. Que Deus está com a gente. Aí Ele vai dizer, na minha versão, não desanime. Aí Ele vai dizer, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não desanime, porque eu sou teu Deus. Não deixe o desânimo virar um hábito na sua vida. Aí Ele diz mais, eu te fortalecerei, e te ajudo, e te sustento com a minha vitoriosa mão direita, e te sustentarei. Mão direita fala de amparo, autoridade, irmãos. Só que isso tem que estar na tábua do nosso coração. Isso não pode só estar escrito, ser um jargão de crente. Não, irmãos. Isso tem que estar na tábua do nosso coração. O Senhor me ajuda. Ah, Senhor, como eu pude dar crédito a esses pensamentos, me perdoa. A Bíblia diz que o Senhor, para eu não ter medo, o Senhor está comigo. O Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda. Quem tem me sustentado é o Senhor.
Porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui, irmãos. Deus mudou a nossa história. Jesus mudou a tua história. Então é Ele que nos ajuda. E Ele completa em Romanos 8, 31. Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que você tem olhado, irmão? Onde está o nosso olhar? Paulo diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que será contra nós, irmão? Deus, Ele é por nós. Não é contra mim quando alguma coisa acontece. Amém? Ele é por nós. Pastor, por que acontece tantas coisas com a gente? Bom, porque a gente está no mundo. Jesus não disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflição? Não foi Ele que falou? E o que Ele pediu da gente? Para a gente ter o quê? Ânimo. Então tem coisas que não vão dar certo, tem gente que vão nos odiar. Eu falei aqui no domingo. Tem gente a querer puxar teu tapete. Tem situações que, enfim, não vão acontecer como a gente desejou. E daí, irmão? Isso vai te desanimar? Paulo dizendo aqui, você vai dizer à vista dessas coisas aí, ó, que está acontecendo. Deus é por nós. Se Deus é por nós, essas coisas, por mais que elas tentem, faz parte de uma vida natural, bom, a gente vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? O que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Diz aqui a Bebersal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, querido, a gente precisa entender que a palavra profética, ela tem poder. Você vai dizer, ó, Senhor, essa situação, Deus é por mim. Deus é por mim. O Senhor, Ele é por mim. Alguma coisa eu estou aprendendo nisso aí. Mas o Senhor, Ele é por mim. Palavra profética, profetiza. O que mais, pastor? Terceiro e último ponto. O Espírito Santo. Potencial para a vida, tá, irmão? Então nós temos o Espírito Santo com a gente. Ele não vem, entra na gente e vai embora. Ele não entra na gente, dá um rolé e vai embora, não, irmão. O Espírito Santo, ele permanece na nossa vida. Então, o que eu aprendo com Ezequiel 37 também é que o Espírito Santo, ele é essencial na vida. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem esperança. Por isso que crente não pode viver sem esperança, irmão. Porque o Espírito do próprio Jesus está na gente. Estou dizendo que você não vai ficar, não estou dizendo que você não vai ter momento de tristeza, não é nada disso, tá, irmão? Nós somos espírito, temos uma alma e um corpo, tá certo? Mas a gente não está sozinho. Ele é vital na vida do cristão. Ele é vital, ele nos ajuda. E olha, só quando o Espírito entrou nos corpos, como nós vimos ali, nos corpos restaurados, eles se tornaram um exército. Eles só se tornaram um exército quando o Espírito, a profecia foi liberada, o Espírito vai, entra naqueles ossos, naquela situação aparentemente morta, e eles começam o quê? A viver. Ele é vital, irmão, na nossa vida. É Ele que não deixa você se aprofundar mais. É Ele que nos toma pela mão, nos sustenta, irmão, no dia da adversidade, da calamidade, no dia mau que a Bíblia diz. Então Ele é vital, e você não pode imaginar que você está vivendo sem Ele. É Ele em você, é Ele em mim. Isso mostra que programas, estruturas ou aparência não bastam, tá? É o Espírito que dá vida verdadeira. Então, por mais que hajam estruturas, né? Por mais que hajam programas, coisas que trazem um certo tipo de aparência, isso não é o suficiente, irmão. O suficiente é a vida que o Espírito nos dá, que é uma vida verdadeira. Amém?
inadmissível um crente em Jesus, irmão, não crer que na vida dele há o Espírito Santo de Deus. Que Paulo diz que todo aquele que crê, né, ele é selado pelo Santo Espírito da promessa. Quando a gente crê em Jesus, há um selo na nossa vida, o selo da promessa. O revestimento que a gente precisa para ir para o céu vem para a nossa vida. Então, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,17. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Aqui já na carta lá de Paulo à igreja de Corinto. Ele vai dizer assim, ora, o Senhor, o que o Senhor é, irmão? Ele é Espírito. Ele não é coisas, né? O Senhor, Ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o que, irmão? Verdade. Então, o crente em Jesus, Ezequiel está dizendo que o Espírito entra naquela situação dos ossos secos, ele traz vida. E aonde há vida, há liberdade. E só quem proporciona a vida é o Espírito Santo, irmão. Então, por mais que as coisas pareçam difíceis, você aí está dizendo aí, pastor, está difícil, tá? Eu sei, irmão. Mas você só está de pé por causa do Espírito Santo, irmão. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura pelas mãos. Amém? Ezequiel 36, 27. Olha a profecia. Lá de Ezequiel que se cumpre. Depois no Novo Testamento, 36, 27. Ele diz o que eu comentei aqui na abertura do culto. Olha só o que ele vai fazer. Olha só, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 36, 27. Olha que coisa interessante. Porém, dentro de vós, o Espírito é de quem, irmão? Quem está em nós? Espírito. Porém, dentro de vós, o meu Espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que faz a gente ir para a igreja, irmão? O que faz a gente, sabe, ter os estatutos, as leis, aquilo que é certo, errado, da parte de Deus? É o Espírito dele, irmão. Não há mérito em nós. Ele falou bem claro, porém dentro de vós o meu Espírito, e fareis ao verbo de ação ali no imperativo. Não é o meu livre-arbítrio, não é a minha livre vontade do pastor Alexandre, não. É Ele, irmão. Faz a gente andar, faz a gente se arrepender, faz a gente voltar ao caminho que talvez, né, tenha se perdido lá na trilha, né, do caminho. É Ele, irmão. Então o que eu aprendo com Ezequiel? Essas verdades, né, que a vida só tem sentido com o Espírito de Deus na gente. É a gente se relacionando com Ele. É quando você ora e você fala com sinceridade o que você está sentindo. Amém? João 15, 26. Palavras de Jesus. Ele vai dizer assim, mas quando, porém, vier quem, irmão? Quem é o Consolador? A gente tem consolo ou não? Temos, irmão. Podemos desfrutar do consolo ou não? Você pode até chorar, mas você é renovado. Porque, como eu disse aqui, se Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a gente é consolado.